Olá, pessoal! Começando essa live, que hoje vai ser uma live diferente, tá? Fiquem aqui comigo, que a gente vai ter uma convidada hoje. Vai ser uma live diferente, vai ser a inauguração de uma nova forma aí de live. Deixa eu só enviar aqui o link para ela conseguir entrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ah, ela já entrou. A fonoaudióloga Paula. Então, Paula, tu consegue pedir para participar? Aqui. Deixa eu ver se foi. Oi, Mara! Oi, Oi, Paula! doutora, que prazer, tudo bem? Prazer é meu, que alegria! Que alegria falar com você. Deixa eu só erguer aqui o meu negocinho um pouquinho aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor. Peraí. Aí, tá melhor. E O som aí, tá direitinho? Tá tudo direitinho o som? Dá direitinho. para ouvir? Dá para Joia, ouvir. E perfeito. o meu também tá bom? Tá Tá dando para ótimo, ouvir? tá ótimo. Então, Que tá alegria. bom. Então, vamos começar, gente. Deixa eu só Vamos. comentar então com vocês rapidinho. Daqui a pouco a Paula vai se apresentar, né? A gente vai conversar hoje para contar para vocês o contexto, né, dessa live de hoje. E eu geralmente nos finais das lives eu sempre falo, né, para as pessoas caso tenham alguma sugestão, enfim, de alguma temática para discutir, que me fale, né? E aí a Paula deu uma sugestão super legal da gente discutir, né, um caso clínico, e era uma coisa que eu já tinha tido uma ideia em relação a isso há uns tempos atrás, que é realmente fazer uma troca, né, conversar sobre um caso clínico real, porque é muito diferente, acho que a gente aprende muito mais falando sobre, né, um caso clínico do que só falando sobre a teoria, então a gente consegue linkar, e eu acho que essa troca pode ajudar muitos fonos, né, que talvez estejam passando por isso também, por uma situação parecida. E a Paula super topou, assim, agradeço, Paula, a tua disponibilidade, né, em participar. Eu que agradeço. Muitos fonos, aí, imagina, muitos fonos são muito, assim, tem bastante receio, né, dessa coisa de aparecer, enfim, mas agradeço muito, muito, muito a tua participação aí para compartilhar com a gente, né, um caso e para a gente ter essa oportunidade de discutir e aprender muito. Olha ali, a Paula, uma fono maravilhosa. Olha só, a Paula já fez o Obrigada, fã-clube. obrigada. Então, Paula, te apresenta, então, assim, para quem ainda não te conhece, olha só, o fã-clube já tá aqui, né? Mas te apresenta, então, pra gente. Então, eu sou Paula, fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e voz. Já trabalho com voz há algum tempo, já fui docente na área da voz, Ai, mas que a gente legal! sempre tem que aprender mais, né? Então, eu estou sempre ligada nas atualidades e venho te seguindo há algum tempo e tenho percebido o diferencial entre os docentes nessa área de soltarem seus conhecimentos e, além de tudo, fazer com que o fono tenha um raciocínio clínico objetivo e não só seguir aquela linha do receitinha de bolo. Isso é muito, muito, muito importante, né? E eu tenho sempre tentado, dentro da minha prática clínica, trabalhar dessa forma. E, assim, foi assim um encontro de almas. Eu acho que você tem me ajudado muito nas suas aulas online, nos vídeos do YouTube. Então, assim, está sendo muito importante para mim. Então, foi muito legal, porque eu realmente estou com um caso clínico que está me deixando angustiada, apesar da minha experiência, que a gente nunca tem experiência total, né, Mara? A gente sempre tem muito para aprender. E eu tenho Sempre. muitas dúvidas em relação à alta desse paciente. Quando que eu vou me desligar dele de verdade? Porque eu já estou sentindo que eu não tenho nada para fazer por ele, entende? Mas o meu Uhum. coração não tem certeza disso. Então, o que eu queria discutir com você quando eu te pedi aquela ajuda foi para exatamente você me dar uma luz
de como eu posso seguir, né? Será que está na hora de verdade de eu dar alta, fazer com que ele voe sozinho? Ou será que eu ainda tenho muita coisa para fazer com ele, entende? Então, por isso que eu te pedi esse help. Legal, e vai ser uma coisa, né, Paula? A gente até conversou ali pelo WhatsApp que vai poder se ampliar para várias pessoas. E eu concordo com isso que você falou, assim, que a gente sempre tem o que aprender, sempre, 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 né? A gente aprende com os pacientes, a gente aprende com algum colega que falou alguma coisa que a gente, de um jeito diferente, né? Então, sempre, sempre, sempre a gente aprende. E só o fato da gente poder trocar informações, né? Conversar. Às vezes, a gente mesmo, quando a gente fala para alguém, a gente já tem uma ideia diferente, né? A gente mesmo consegue pensar as coisas de uma outra maneira. Então, super legal. Isso Então, mesmo. Paula, vamos então começar. Acho que poderia contar para o pessoal um pouquinho, assim, né? Resumir um pouquinho esse Sim, caso, né? Quanto tempo você está atendendo, qual é o tá, diagnóstico dele. perfeito. Esse paciente chegou para mim no ano passado, em setembro. Ele, em 2018, fez uma tireoidectomia e ele já sentiu depois que a voz não estava normal. O otorrino encaminhou para uma fonoaudióloga, mas ele não foi. Ele preferiu não ir. E continuou com a voz ruinzinha mesmo, como ele dizia, né? Quando foi em 2020, ele teve Covid. E daí foi um Covid bem severo, ele teve que ser entubado, passou alguns dias na UTI, passou mais de 20 dias em intubação. E quando ele retornou, teve alta, foi detectada a paralisia de prega vocal esquerda em posição paramediana. E, mais uma vez, o otorrino falou que para a voz dele voltar ao normal, foi como ele me disse, né? Ele precisava procurar um fonoaudiólogo para ajudar no processo. Mas, de novo, ele não procurou, porque ele morava no interior do estado do Ceará e lá não tinha fonoaudiólogos que atendiam o convênio dele. Então, mais alguns anos se passaram. E no ano passado, né, em setembro do ano passado, ele estava muito pior, com disfagia, uma disfagia leve, mas com disfagia, com muitas tensões a nível cervical, muito esforço vocal e ele perdia completamente a voz, não conseguia falar. Procurou o otorrino novamente, fez uma nova laringoscopia e novamente o otorrino encaminhou para a fono. E aí dessa vez ele foi, porque estava morando aqui em Fortaleza e chegou até mim. Então, esse paciente, ele já estava com um retrocesso, né? Porque vejamos aí mais de 2 anos sem terapia. Então, ele já chegou realmente bem debilitado, com uma voz muito soprosa, né? Avaliei, apliquei os questionários, que eu geralmente aplico, os questionários de índice vocal, né? E ele com muito debilitado e descrente, bem descrente. E aí eu falei que a gente ia ver, expliquei que era um processo lento, que daí ia depender muito dele, porque ele tinha demorado demais para procurar a fonoaudiologia. Falei sobre a inervação, a importância, né, de todo aquele processo para ele ficar ciente de que podíamos ter ganhos, mas que era limitado. E aí observei tudo, fiz análise perceptual auditiva, fiz análise acústica e aquela voz típica da paralisia de prega vocal paramediana. Um pitch muito agudo, soprosidade, uma tensão excessiva de cervical, a articulação estava muito travada, ele sentia dores em todo o corpo, ele dizia que sentia dor até na ponta do pé. E aí, a frequência fundamental, né, na análise acústica deu elevada, deu uns 278 Hz. Alteração de tudo, de ressonância, de jitter, de shimmer. Então, nós fiquei preocupada a nível de fonte, né? Então, comecei a trabalhar com ele fonte. E ele muito dedicado, porque nas primeiras semanas ele já ficou feliz, porque as pessoas começaram a notar
que a voz dele estava diferente. E aí ele falava, doutora, as pessoas estão notando que a minha voz está diferente. Então ele se dedicou muito. A gente só tinha atendimento uma vez por semana, mas praticamente todos os dias eu conversava com ele pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é um instrumento maravilhoso, né, nesse sentido. E ele foi muito dedicado, muito dedicado. Trabalhamos muito com a captação glótica, muito, e força e resistência vocal. E nesses 7 meses, ele melhorou tudo, tá? Ele melhorou a ressonância, ele melhorou as tensões, ele melhorou demais a articulação, porque ele começou a conseguir entender o corpo dele, entender que ele precisava de um relaxamento também para que a corda vocal funcionasse direito. Então ele foi se conhecendo, se entendendo, e a fadiga foi embora. Hoje ele já fala direitinho sem se cansar. Uma coisa maravilhosa foi que ele consegue falar ao telefone porque ele não conseguia. Ele dizia, eu não falo ao telefone, isso é muito ruim para mim, porque eu sou do tempo do telefone. Eu não gosto desses negócios, desses instrumentos de WhatsApp, eu gosto de falar com a pessoa no telefone. E eu estava me irritando muito, porque as pessoas não entendiam o que eu falava. E hoje ele consegue falar ao telefone, consegue pedir pizza. Quando ele consegue pedir pizza, ele mandou uma mensagem, doutora, pediu uma pizza. O homem não perguntou nenhuma vez, não pediu nenhuma vez para eu repetir. Então, nós tivemos um ganho muito grande nesse sentido, sabe, doutora? Mas qual é, agora vou né, a minha solicitação maior para você. Até que ponto todos esses ganhos, porque eu sei, né, eu entendo que na minha prática a gente tem muito pouco a alcançar, ou quase nada, porque a inervação não acontece lá, não vai acontecer. Ele está se utilizando de ferramentas para melhorar a qualidade de vida vocal dele, a qualidade social, que melhorou muito nesse sentido, porque ele também não saía de casa, ele não gostava de sair, porque ninguém entendia ele falar, então para que ele ia sair, né? E ele já voltou à vida social. Então, assim, quando eu pergunto quem era você e quem é você agora, eu sou outra pessoa, de fato, mas tendo consciência de que a voz não vai passar muito dali, né? Então, qual é a minha angústia? Eu solto esse passarinho, né? Até que ponto eu vou ficar segurando ele para ter esse momento de vamos lá, vamos fazer isso. Ele já conhecendo, já se conhecendo, já sabendo de todas as ferramentas, porque eu falei para ele, eu entreguei todas as ferramentas. Tá aqui, utilize-as para o seu benefício. E agora? E agora, meu passarinho, doutora Mara, eu solto ou não? A fono é assim, é uma coisa, como a gente cria vínculo com os pacientes, né? Isso é uma coisa que eu acho linda, assim, né? A gente se envolve muito, né? Mas eu vou te dar algumas sugestões de como você pode fazer, né? E como que eu faria. Até agora, você estava atendendo ainda uma vez por semana, né? Toda semana. Sim. E assim, faz já algumas semanas que ele está vindo com a voz meio que sempre igual. Assim, ele teve toda essa melhora, mas já faz um tempo que ele estabilizou? Estabilizou. Os únicos momentos, obviamente, que são aqueles momentos que a gente não tem como controlar, que é o tempo aqui em Fortaleza, é uma hora sol rachante, outra hora é chuva, né? Tem toda a questão das vias aéreas superiores, que ele tem rinite, sinusite, todas as ites, e que ele já tem consciência disso, a gente já faz uma higiene vocal, que ele consegue entender e consegue fazer quando ele tem necessidade. Tirando isso, ele tem total consciência de que ele vai precisar, algumas vezes, segurar as ferramentas para fazer aquela terapia dele, como sempre. Mas a voz estabilizou. Eu acho que isso é uma coisa interessante e também comentando, assim, ó, o que você falou foi legal e é uma coisa que eu sempre falo, assim, da gente falar no início já, para a pessoa, assim, para ela ficar situada, né, no que a gente consegue, né. Poxa, eu acho que você conseguiu muita coisa com ele,
né? Esses exemplos que você deu ali em relação à pizza, nossa, é um exemplo muito claro, né? De como essas pequenas situações, para nós são pequenas, né? Mas para quem está com algum problema é grande, né? Então, isso acho que ilustrou bem, assim, que você conseguiu muita coisa. E, pelo que eu entendi, faz desde 2018, né? Que ele tem essa paralisia. Há muito tempo. E aí, assim, tu até me mandou aí o exame dele. Isso. Que foi a tireoidectomia, né, que ele fez. Você até me mandou o exame e só o que eu achei que faltou na descrição ali do otorrino foi a condição da borda livre, né? Provavelmente ela deveria estar mais assim abaulada, né? Não tão retilínea. Eu acho que isso aí é o fator principal que atrapalha. Isso provavelmente não vai conseguir recuperar. Ela já está paramediana, ela já está próxima da linha média, mas a paralisada a gente não consegue a gente não consegue nem hipertrofiar, né? Então, essa perda de massa é algo que a gente mesmo não consegue mexer. Então, assim, o que eu talvez faria nesse momento? Eu acho que seria interessante encaminhar de novo para o otorrino, né? Para o otorrino olhar, para ver como é que tá ali, para ver, né? E quem sabe você, se puder, às vezes acompanhar junto o exame, falar ali com o otorrino, olha, e talvez ir mostrando para o paciente o exame. Isso já é um ponto, assim, para você conseguir também, né, elementos para pensar na alta. Mas, assim, pelo que você falou, eu acho que é alta para ele sim, né? Que também outra coisa que dá para fazer. Porque, assim, tem pacientes que querem alta, né? Que, às vezes, antes da gente falar, né, que você está de alta, eles já vão se dando alta, já desistem. Tem outros que não, que eles ficam mais inseguros. Então, talvez assim. Ele é um deles. Ele é um deles. Então. Ele tá bem resistente. Não quer a alta, né? Quer continuar. Mas assim, dava para você ir cortando esse cordão umbilical aos poucos, dava para talvez começar a espaçar as sessões. Então começa assim, talvez. As próximas sessões vão fazer a cada 15 dias. Então vamos fazer mais 2 sessões a cada 15 dias e vamos ver como é que ele vai. Aí ele vai já ficar mais distante, ele já vai sentir, né, se ele está conseguindo. E assim, como você falou, rotina de exercícios continua, né, para manter tônus, para manter resistência, talvez melhorar mais, que isso realmente não vai, mas para ter essa manutenção. Aí, depois, se ele ainda ficar meio assim, dá para ainda marcar um acompanhamento, sabe, uma vez por mês, fazer um acompanhamento. Ou, não, ele já está bem mais seguro, já marca a cada 3 meses, para não deixar ele assim, né? Talvez ele se sente ainda inseguro, mas sim, acho que é uma ideia que dava para fazer, sim. Porque critérios de alta você já tem, né? Até estava anotando aqui alguns critérios de alta que eu falei numa live já faz um tempo atrás, mas assim, é muito diferente, né, quando a gente fala do paciente real, né? Então, assim, tem alguns critérios que a gente considera porque às vezes a gente fica mesmo em dúvida, né? Uma delas é a eliminação, claro, da lesão, quando o paciente veio por causa de alguma lesão, a eliminação daquilo ali, que esse não foi o caso, né? Porque a paralisia continua e vai continuar. A outra é a qualidade vocal aceitável para o paciente, né? Então, quer dizer, ele, por exemplo, eu não sei se tu não chegou a falar, né? Assim, ele trabalha ainda ou ele é aposentado? Não, ele trabalha. Ele trabalha em casa. Com a voz, assim? Não utiliza a voz. Tá. Mas, assim, já tá uma qualidade vocal, você falou do ponto de vista social. Mudou, o que mais ele diz que mudou na vida dele foi a vontade de sair de casa. Que ele não tinha. Porque principalmente então, assim, já tá. música e no lugar barulhento as pessoas não conseguiam ouvir, né? Não conseguiam entender. Mas ele já tá indo, já tá com a vida social ativa já. Não, olha só, então esse aí já incluiria a tua alta, já estaria justificada pensando nesse critério, né? Que a qualidade de voz já está aceitável para ele, ele já conseguiu muita coisa, né? Não é só a voz que melhorou, todos os aspectos da vida dele que melhorou. Outro critério seria eliminação dos sintomas desagradáveis, né? Às vezes dor, desconforto, fadiga, né? Ele não tinha dor, mas a fadiga que ele tinha, ele não tem mais. Outro critério também,
porque às vezes a gente tem casos que não vai melhorar a lesão, a condição da prega vocal fica assim, mas a gente vai conseguir melhorar esses sintomas que são ruins, né? Dor, fadiga, então, ó, mais um critério que você estaria adequada, né? A generalização das mudanças do comportamento no dia a dia, não é o caso dele, porque ele não tinha uma disfonia funcional, né? A dele é orgânica, então. Sim. E o outro critério de alta também é o insucesso terapêutico. Não é o teu caso, né? Porque tu teve, mesmo, olha só, mesmo com tudo negativo, com tudo dizendo assim que, olha, quase não tem o que melhorar. Imagina, gente, anos, né? Anos com essa paralisia, mesmo assim, tu conseguiu, né? Um sucesso terapêutico, não foi um insucesso. Mas só para a gente também lembrar, né? Assim, que às vezes o insucesso também é um critério de alta, né? Uma vez eu atendi um paciente, eu acho que até já comentei, talvez alguma vez, não lembro, que ele fazia fono antes, né? E, enfim, né, era outras questões em relação ao freno da língua, né? Não havia sido pedida a cirurgia, e ele estava sendo atendido há 3 anos, sem melhora nenhuma, né? Então, quer dizer, quando a gente vê que não deu, fizemos ali, ó, eu diria assim, ó, uns 2 meses, né? No máximo, não deu, já não tem por que ficar, né, continuar. Sim. Mas, não, no teu caso, foi um sucesso bem, bem importante, assim. E Pode falar. é um mérito dele, né, doutora Mara? Porque, assim, eu falo muito para os pacientes, 30% depende de mim, Com certeza. 70% depende de você, porque ele se dedicou muito a isso, né? Apesar da grande limitação dele, ele quis mudar. E tem pacientes com limitações muito menores que não fazem o menor esforço, e a gente sabe disso, né? Que não adere, que não pega para eles. Então, o mérito foi todo dele, ele se dedicou demais. E eu acho que ele merece. Estou com o coração apertadinho, mas agora já entendi que eu posso deixar ele meio livre, né, doutora? Meio, só Isso, meio. acho que sim. Isso é bem legal. Eu também estou com um paciente, não tão parecido também a paralisia de prega vocal, mas já faz 3 meses. Mas assim, ó, depois de 3 meses acaba também estabilizando essa condição aí, essa borda livre que já fica um pouquinho, né, acaba atrofiando. E ele também é bem parecido assim, sabe? Ele fala que ele, a cada dia ele vai ser melhor do que era ontem. É um paciente bem debilitado, enfim, quase morreu, né, por questões aí da saúde dele, paciente renal e ele, assim, ó, ele não desiste, né? Ele tem essa força de vontade também, essa vontade, assim, de melhorar. Isso também nos motiva, né? É bem legal. Mas essa porcentagem que você falou de 70% do paciente, eu concordo que é bastante, assim, o que ele vai fazer, né? Mas também eu acho que tem um pouquinho da gente, né? Porque mesmo o paciente tendo toda a motivação do mundo, se a gente não indicar a coisa certa, né? Também não vai melhorar, né? Verdade, então, acho que. Verdade. Vamos botar meu amei. Vamos né? colocar mesmo. Tá certo. Né? Mas que coisa boa, fico muito feliz em conversar contigo, assim, e ver, né? É tão bom a gente ver a área de voz, assim, sendo bem, né? Transformando a vida das pessoas, mudando, é muito, muito legal a gente saber. É muito gratificante, é verdade. E assim, sobre os exercícios que tu faz com ele, tu tem assim alguma dúvida, alguma questão assim que tu gostaria de falar? Na minha cabeça, assim, por isso que eu tô seguindo você, né? Que a gente sempre tem que aprender mais, né, Mara? Sempre tem. Então, assim, aqueles exercícios básicos para fonte glótica, para filtro, né? Assim, eu tenho feito, porque eu tenho te seguido, tenho assistido tuas aulas, então, assim, muita coisa eu aprendi. E eu acredito que eu tô fazendo certinho, como você diz, né? Eu tô seguindo direitinho, mas eu tenho muito para aprender ainda, assim. Não tenho na minha cabeça, eu acho que com ele, eu fiz um trabalho, acredito que tudo ok, no sentido que eu podia melhorar para ele, né? Pensando na força, porque ele precisava muito mais de força, né? E relaxando o que deveria deixar ele relaxado.
E eu acho que a gente teve um ganho muito grande no início da terapia, porque eu foquei só nisso. Engraçado, Mara, que ele falava assim, mas é só isso, a semana inteira? Eu vou fazer só isso e só isso? Aí eu... Mas o senhor quer fazer o que mais? Né? É assim, a gente vai devagarinho. Quando ganhar, subir 3 degraus, a gente passa para o quarto, que aí vai modificar um pouco. Mas ele ficava muito ansioso nesse sentido, achando... A gente também fica. A verdade é que nós fonos, eu não sei o que você pensa disso, mas a gente quer ficar mudando de terapia, fazendo com que o paciente tenha alguma estratégia maravilhosa que mude a rotina, que cansa para eles, né? Mas eu sou muito categórica quando eu explico para ele que nós temos caminhos a seguir e que esses caminhos são específicos. Então eu mostro, ó, a gente já chegou até aqui. Agora daqui para frente é manutenção, daqui para frente, né? Não no tocante à paralisia, mas no tocante às outras disfonias, né? Nós temos um ponto a seguir, a partir desse ponto a gente passa para o outro nível, depois a gente passa para o aperfeiçoamento e manutenção, até chegar no nosso objetivo final. Mas é uma estrada, a gente não pode desvincular e sair dessas estradas. Porque muitas vezes, eu já me peguei fazendo isso muitas vezes, trabalhando tudo ao mesmo tempo, tentando fazer várias estratégias ao mesmo tempo e nada funcionava. E aí... Eu vi com você que a gente precisa ter uma linha de raciocínio e dar o que ele está precisando naquele momento, né? É isso aí. Ai, que lindo! E aí tem dado certo dessa forma. Eu estou muito feliz com isso, de ter esse raciocínio clínico diferenciado, né? É ganho para mim, ganho para o paciente também. Então, assim, as minhas angústias em relação aos exercícios eram esses. Mas eles estão devagarinho sendo sanados, vai dando tudo certo. É isso aí, a gente fica, muitas pessoas ficam com aquela angústia, né? Esses dias até numa aula com os meus alunos, só que foi na aula de fono hospitalar. Aí eu passei para eles uma referência, para eles estudarem as manobras, né? E eles falaram, ai, professor, mas essa referência é de 98. Falei, sim, é de 98, mas as manobras continuam funcionando. Eu só quero que vocês saibam as manobras. Só isso, porque ali tá didático e pronto. Isso. E é isso, às vezes a gente fica com aquela ansiedade assim, poxa, mas eu aprendi isso aí há 10 anos, 20 De coisa anos. nova, de coisa nova. Será que aquilo ali funciona ainda? Mas não é possível, deve ter uma coisa nova. E assim, gente, tem coisa que não vai, né? É essa escadinha, tem uma coisa que vem primeiro, tem uma coisa que vem depois. E é isso aí, a gente que vai decidir, né? Aquilo que eu falei, que às vezes tem uma porcentagem grande também daquilo que a gente decide para o paciente, da conduta que a gente escolhe, o que vem primeiro, o que vem depois, como que a gente vai orientar ele, quantas vezes que ele vai fazer, né? Então, isso é bem... Isso mesmo, doutora. Isso bem interessante. Muito bom. Muito e bom. Eu tinha notado aqui que você me falou também, agora eu vi, ele tem refluxo também, você comentou? Tem. Eu acho que foi, né? Tem. Tá. E isso também é uma coisa interessante agora para reencaminhar para o otorrino, para ver, né, se esse refluxo ainda acontece, se continua. Mara, tá? eu já reencaminhei. Quando a gente fez 5 meses de terapia, né, há 2 meses atrás, eu encaminhei. Qual é o porém? É um paciente de convênio. Infelizmente, nós ainda temos muita escassez de processo. Vamos falar de processo, né? Então, os processos dos convênios são muito chatos, vamos falar assim, porque ele, por pagar um plano, obviamente o paciente não quer dispendiar uma quantia para fazer. Então, a gente realmente está esperando o convênio liberar, né? Ele já, muitas vezes já... Mas, Mara, eu sinto que como ele não quer se desligar, ele não está fazendo muita questão de fazer, entende? Porque aí ele pensa assim, vou fazer aí, ela vai me dar alta. Eu sinto isso. Mas tá no processo, tá numa das escadinhas, a laringoscopia, pra gente ver esse ganho. Entendi, sim. Isso é bem comum, né? Assim, eu sempre digo que tem, às vezes, o ideal e tem o real, né? Isso. Depende de onde nós estamos, é plano, às vezes é SUS,
Quem Uhum. atende também no SUS é a mesma coisa para encaminhar, não é Isso. fácil, demora, tem lugares que demora mais de um ano para conseguir a laringo, então às vezes não é possível, né? Então isso aí eu entendo também essa questão e o que eu ia comentar também, Ah, a gente né? estava falando do refluxo, né? Pois E então, eu, pode eu, falar. eu bato muito nessa tecla do refluxo com ele, porque ele precisa se cuidar, né? Porque o refluxo eu falo, a gente precisa matar os nossos inimigos pouquinho a pouquinho. O que é um inimigo? Não fazer exercício. E o outro, o refluxo. Mas o refluxo a gente não tem como matar de uma vez. Então a gente precisa driblar o inimigo, né? Tendo uma alimentação adequada, fazendo tudo aquilo, toda aquela dieta que infelizmente tem que ser feita para a melhoria do quadro, para a qualidade de vida dele. Às vezes ele chega e fala, ei, doutora, eu meti o pé na jaca, quer dizer, comeu o que não devia, né? Bebeu, muitas vezes num feriado, se excedeu, mas ele já tem essa consciência, sabe, doutor? Ele já tem. Então, isso é Uhum. importante também. Eu Sim, toco sim. muito nessa tecla. E tomar as medicações e cada vez tentando melhorar mais nesse sentido, indo ao Uhum. otorrino, indo ao gastro, né? Para ir melhorando cada vez mais esse quadro de refluxo dele, que é um dos Isso. inimigos, né? Uhum. É, eu ia comentar também da questão do gastro. Tem alguns pacientes que têm aquele refluxo crônico que não cura, né? E é um problema daí, porque Sim, daí eles vai tendo os altos e baixos, mas aí ele já vai também aprendendo a se monitorar, né? A isso. saber quando que ele está com refluxo, enfim, né? O A que que ingesta causa de mais água refluxo. que é necessária, não é? Isso. Aí Uhum. ele vai se conhecendo e vai fazendo como tem que ser feito. Ele é muito dedicado. No caso dele, especificamente, ele é muito dedicado. Ajudou muito, né? Eu ajudei, mas ele também Uhum. ajudou demais. É. Muito bom Ah, eu lembrei quando que isso eu ia acontece. É, lembrei que eu ia comentar quando você falou ali que ele não quer alta, né? E É. não sei se já te aconteceu, pacientes, quando você comenta assim de alta, né? Olha, já tá bem, né? Acho que você já pode, né? Quem sabe vamos pensar na outra sessão ele vem pior. Já te Já, aconteceu? já muitas vezes, já, É muito já. comum. É. Uhum. E eles nem fazem de propósito, né? Não é de Não, propósito. Mas alguma coisa não, acontece e aí não. a gente percebe, para nós, isso também é um critério de, não, peraí, esse paciente ele não está pronto para receber alta. Às vezes a gente tem os nossos critérios e tem os deles também. Às vezes ele não está pronto e ele não quer, né? Às vezes também tem o critério do paciente. Eu sempre falo que às vezes tem alguns fonos que reclamam, porque o paciente fulano desistiu da terapia. Às vezes ele desistiu porque para ele já estava bom aquilo ali. Já era aquilo ali que ele queria pronto, não quer mais nada. A gente tem um monte de coisa ainda que a gente quer trabalhar. Sim, Mais isso, mais aquilo. Mas o paciente deu aquilo ali que ele estava buscando, ele conseguiu e aí ele desiste. Então, nem isso. toda desistência a gente pode considerar como desistência, como falta de engajamento. Às vezes é o critério dele, né? Então, acho assim que se ele não tem tanta essa vontade de alta, não vejo assim também problema de você continuar Eu posso. acompanhando ele. Isso. É uma conversa que nós dois precisamos ter, né? O terapeuta Isso, para o paciente, né? Então, essa é, conversa vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Com certeza. claro. E tem pacientes que querem ficar, né? Como é o caso de alguns Sim, cantores, né? Que não sim, precisa estar sim. alto. O cantor, ele quer ficar em Sim, acompanhamento. Mesmo que ele não sim. tenha nada, mesmo que ele já saiba o que fazer, mas ele quer ter o profissional. Então, também não há problema quanto Não, a não, isso. não, com certeza. A minha eu chamo de angústia, porque não deixa de ser uma angústia. Era É, se eu posso ter a consciência tranquila de que o que eu precisava fazer já foi feito. Se o coraçãozinho dele prefere ficar, ok, vamos ficar. Mas a minha consciência de dizer assim, nossa, eu dei alta para ele, mas não estava no tempo, entende? sim. É, Poderia ter quando eu, melhorado mais. quando eu entrei em contato com você, foi justamente para saber isso. Será, Mara, que eu tenho alguma coisa ainda para fazer por ele? Ou será que já chegou aí no ponto e a gente pode ter essa parceria mesmo de fono e paciente para o apoio dele, né? Mas Uhum. agora estou tranquilíssima. Tranquilíssima. Eu tenho Muito uma bom. paciente eu tenho uma paciente também que eu atendo, que ela, às vezes eu falo para ela,
você já tá bem, né? Agora você já tá pronto. Ai, Mara, pelo amor de Deus, não me dá alta. Não me fala em alta. Toda vez ela fala, eu falo assim, não, eu tô aqui quando tu precisar. Enquanto tu precisar, eu tô aqui. Mas por minha parte já estaria bem. Ela não me dá alta, não me dá Sim. alta, por favor. Então tem esses que querem, né? Querem o acompanhamento, uma coisa assim mais próxima, né? Aí vão ficando, né, doutora? Vão ficando. É isso Muito aí. bom, E muito outra bom. coisa que eu ia comentar também, a gente falou do otorrino, né? Eu até Hum, citei assim, claro que eu já entendi que vai demorar no caso dele, mas assim, às vezes até é um caso legal, né, para você, para o otorrino ver o resultado que conseguiu, né? Às vezes é muito mais do que só a gente ver o resultado ali, saber se pode dar alta ou não, mas assim, da gente também passar adiante esses resultados, porque às vezes eles até não poderiam não encaminhar, poderiam pensar assim, nossa, já passou tudo isso de tempo, a fono não vai conseguir nada com isso, né? Então é sim. até para a gente ir mostrando, assim, esse paciente que eu falei, que é mais ou menos parecido com o teu, a otorrino me ligou e falou assim, Mara, olha, eu tô pensando em encaminhar aí, mas me fala, tu acha que tem o que fazer? E eu falei, sim, a gente sempre tem o que melhorar, porque não é Sim. só a prega vocal voltar à mobilidade, a gente tem todos esses outros aspectos que você citou, né? A Sim. questão da respiratória, ressonância, tirar as Isso. compensações. Então, Exato. isso também acho que é bem importante a gente demonstrar para os outros profissionais que isso é Isso. possível, porque daí, daqui a pouco, vai vir outro paciente para ele e ele vai lembrar também de você, né? Doutora, e tem muito, né? Tem muito paciente que chega falando, olha, eu não procurei porque o otorrino disse que não tinha mais jeito. Tem muito, né? Infelizmente, a culpa não é deles. Eles também precisam ter conhecimento, a gente também tem que difundir isso, né? Mostrar, aparecer. A fonoaudiologia precisa aparecer nesse sentido, para que eles também Uhum. compreendam, chegar junto, conversar, né? De repente, uma conferência, conversar com eles, para eles poderem Isso. entender isso, né? Porque muita coisa mudou, né, doutora Mara? Muita coisa É mudou. verdade. Uhum. Então, que antigamente talvez se achasse que não mudaria, hoje está nítido que muda, muda sim, né? Temos a plasticidade neuronal e isso faz toda a diferença. Que antigamente não se falava nisso, né? Muito Uhum. bom. Tô feliz. Agora vou dar umas asinhas para ele. Cortadinhas, mas vou dar. Ai, que bom. Paula, deixa eu te perguntar, da onde mesmo que você está falando? Eu acho que eu não te perguntei no início. Fortaleza, Fortaleza, Ah, é Ceará. Fortaleza. Você falou, agora eu tô lembrada. Fortaleza, Ah, Fortaleza. Um lugar lindo, Maravilha. né? Demais, demais. Tá um calor, doutora, um calor grande, mas é bom, é bom. Não, aqui nós estamos com frio agora, aqui em Santa Catarina. Eu tô com pouca roupa agora, mas já tô com frio. De manhã, assim, ó, tá bem friozinho, eu quero um calor, né? Mas é bom, é bom. Ah, Então, vai aparecer então, por aqui depois, né? Pra gente fazer aí umas parcerias. verdade. Quando eu for para aí, eu já tenho conhecidos na cidade, né? Com certeza, com certeza. Ah, Muito então, obrigada, doutora. Me deixou com o coração muito leve mesmo. Obrigada por todo o conhecimento, pelo desprendimento de oferecer esse conhecimento para outros fonos, para outras pessoas que precisam disso, porque isso aqui é engrandecedor, a gente poder contribuir, sabe? Não tem coisa melhor, né? Do que a gente se sentir contribuidor de alguma coisa. E você contribui demais. A comunidade científica precisa dessa contribuição e você faz muita diferença. Muito obrigada. imagina, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de te ouvir, né? Falando assim, esse feedback é muito bom para mim, né? Porque às vezes a gente faz tudo e, claro, a gente não tá vendo o outro lado da tela, né? Tô aqui fazendo e tal, e aí algumas coisas a gente vê, outras não. Então é muito bom para mim também isso, assim, saber que tá tendo esse resultado positivo e é esse meu objetivo, né? Esse é meu objetivo, contribuir para a fonoaudiologia, contribuir para a voz, para que possa melhorar, né, a atuação de todo mundo aí, para que os pacientes também possam ter mais resultados, né? E eu também Sim. agradeço a ti, agradeço pela confiança, agradeço por tu teres inaugurado comigo esse novo quadro, e eu quero fazer mais vezes, Foi até se uma tiver honra. alguém aí, vai ficar Com eternizado certeza. aqui.
Vai Se sim. tiver mais alguém que tem algum caso que gostaria de discutir, pode falar comigo, a gente conversa e tenta agendar, né, um horário. Inclusive, eu estou pensando aqui no nome desse quadro. Vamos ver quem está aqui na live, me ajuda, me votem aqui. Pensei em trocas com caso clínico. O que vocês acham? Para a gente separar lá no YouTube depois, para Vou ficar pensar, tem que separando. separar para poder identificar, né? Isso aí, quem quiser olhar só esse, já vai direto, daí vai ter uma playlist só desses, né? Legal, vou pensar aqui no nome. Estou pensando Então, agora não, doutora, mas tá vou bom. pensar e te digo. Tá E bom? o pessoal que estiver assistindo também depois me fala, pode ser esse nome, eu gosto de um nome simplesinho para ficar mais fácil para todo mundo lembrar, né? Mas, de novo, Paulo, quero agradecer, né, Eu que a tua agradeço, foi maravilhoso. participação. Foi Obrigada, fiquei muito tão legal. feliz quando eu te mandei o direct. Ela respondeu! Fiquei muito feliz mesmo. Feliz e honrada pelo convite, né? Muito honrada. Ai, que Obrigada. bom, que bom. Então tá bom, acho que a gente pode ir encerrando e a gente continua, né? Sim, Agora a gente já criou mais um vínculo, né? E a gente continua se falando aí quando for necessário, né? perfeita. Perfeito. Boa tarde a todo mundo. Um beijo Beijo. grande. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.